Olá, estamos aqui para mais uma aula de história. Sobre o que a gente vai falar hoje? Vem comigo que eu te mostro. Muito bem, vamos falar da conquista dos nossos vizinhos da América Espanhola. E para começar, eu trouxe uma linha do tempo aqui para a gente ter uma noção de tudo que a gente aprendeu até agora e do quanto isso influenciou o que a gente vai aprender hoje. Vamos lá. Então, em 1492, a Espanha vai finalizar a Reconquista Ibérica com a ajuda de Portugal e vai contratar Colombo, que não era um espanhol, era um genovês, mas acontece que só na Espanha acreditaram na história do ovo de Colombo. Relembrando aqui vocês, Colombo acreditava que a Terra era redonda e que se ele fosse numa reta, ele bateria na Índia. Então ele chega à América achando que ele chegou numa área mais desabitada da Índia, tá? Vão comprar essa ideia de Colombo, contratá-lo e meses depois da conquista ibérica, a Espanha vai estar lá chegando às Américas. Em 1511 vai iniciar a ocupação e a colonização de Cuba, tá? Não chega direto no México, não. Só em 1519 é que Hernán Cortés vai chegar à península de Yucatán, no México. Os espanhóis, liderados por ele, em 1521, vão conquistar o Império Azteca. O Império Inca, só em 1532, vai ter a sua conquista, pelo menos o início, por Francisco Pizarro. Em 1545, eles descobrem as minas de prata de Potosí. E em 1572, dá-se a conquista total após o assassinato do último imperador dos Incas, Tupac Amaru. Para quem não entendeu a importância dessas minas de Potosí, onde eles encontram pratas, assista a nossa aula sobre expansão marítima, vou deixar o card, que vai falar para você a importância da exploração de minérios, pelo menos um pouquinho, sobre esse assunto, nas nossas Américas, tá? A colonização por exploração, o bulionismo, ou diversos termos que a gente pode usar para isso. Continuando. Eu trouxe aí para vocês um mapa, tá? Para vocês verem como nós tínhamos vários povos nas nossas Américas, né? São muitas Américas dentro de uma América. Então aí eu delineei os povos incas, tá? Perto de alguns outros povos, os povos maias ali na América Central, astecas, mais para cima alguns que vocês devem conhecer por nomes que foram dominados pela América do Norte, né? Apaches, Comanches, os Sioux. E ali mais para baixo, gente, nós temos os nossos povos índios, né? Tupis, Guaranis, Gês. E eu gosto de reforçar isso porque a gente tem essa ideia de que índio é uma coisa só, de que nativo é uma coisa só, e não. São povos com regramentos, tradições, normas, valores diferentes entre si. Tá? Isso vai ser muito importante para a gente entender esta dominação. Então, agora a gente vai trabalhar com os motivos que levam à conquista da América Espanhola, porque são vários motivos. Eram povos muito numerosos para serem dominados por pequenos grupos. A gente vai ver que parece que é muito, mas eram pequenos grupos se a gente colocar no contexto de dominação, de guerra. Bom, então vamos aqui para o nosso próximo slide das motivações. A gente vai começar vendo quem eram esses povos, né? Então a gente tinha os astecas, que ficavam ali onde hoje a gente vê o México, foram dominados por Hernán Cortés como líder, e 700 homens que o acompanhavam. Os maias já se encontravam em decadência. A gente tem que lembrar que os maias são povos que existem até hoje, mas eles já não tinham um império, eles já não tinham uma centralização. Então eles foram dominados de forma muito mais fácil, tá? E por último, os incas, que se encontravam ali na região dos Andes, onde a gente tem Peru, Bolívia, entre outros, por Francisco Pizarro. E vejam, com 143 homens, a gente vai entender isso melhor quando vir o domínio dos incas. Eu trouxe uma frase aí que eu acho muito importante para a gente entender motivos dessa conquista e que eu gosto, de um autor que eu gosto muito, que é o Pablo Neruda. O pessoal está acostumado a ver ele falar de amor, mas ele também não fala de amor, às vezes, né? Fala do que dói, e não é só o amor que dói. A espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. O que Neruda nos deixa com essa mensagem? Primeiro que ele se refere à família selvagem,
quando ele fala dos nativos, que assim eram tratados, né? A espada é o poder bélico da Espanha sobre um poder, embora um povo guerreiro, mas não tinham esse poder bélico, né? A cruz, além do aculturamento, a aculturação que aconteceu por parte dos cristãos, né? Também pela crença daquele povo que o ajudou a ser dizimado, e a fome, porque depois da conquista, essa gana por achar minérios, ela vai destruir todo um ecossistema e também vai destruir todo aquele planejamento, né? A perda da cultura deles e o planejamento que eles tinham na agricultura. Então, aqueles que não morrerem de doenças, aqueles que não morrerem nas guerras, nas lutas, nos embates, morrerão de fome. Vamos continuar aqui. Muito bem, temos aí primeiro motivo a superioridade europeia na tecnologia militar, armas rudimentares contra armas de fogo. Eles tinham um poder guerreiro, uma inspiração guerreira? Tinham, eram povos que conquistavam outros povos, tá? Mas eles tinham armas muito rudimentares para aquela realidade. Então eles tinham, por exemplo, arco e flecha, lanças, facas, eles tinham um porrete, que na ponta do porrete tinha um pedaço de bronze, né, para atacar as pessoas, mas isso contra armas de fogo era muito, a equivalência era muito distante, tá bom? Que mais que a gente vai ter aqui? Religião e misticismo. Olha a pergunta aí, seriam deuses os espanhóis? Muito importante a gente falar sobre isso, gente, porque para eles, os espanhóis podiam ser enviados divinos, podiam ser deuses. Veja, eles nunca tiveram contato com armas de fogo, então quando eles veem alguém, eles têm medo que deuses enviam raios, e eles veem alguém com algo que explode, para eles é muito surreal, tá? Outra coisa, eles nunca tinham visto cavalos. E quando eles veem no alto do monte, aquelas pessoas chegando montadas a cavalos, eles imaginam que são seres como centauros, por exemplo. Essa crença é muito importante que a gente entenda que ela vai ser fator essencial, porque daqui a pouco, quando a gente for falar da Malinte, a gente não ser maniqueísta com ela e achar traidora, né? Não só pelo fator da crença, mas pelo fator de que povos subjugavam povos, e a gente vai entender isso mais pra frente. Mas esse fator da crença, que é usado pelos espanhóis, quando eles descobrem que eles acreditam que eles são deuses, também é muito importante, tá? Outro fator é o fator das doenças. Esse povo vai ser dizimado pela varíola também, tá? Eles não têm anticorpos para essas doenças e muitas vezes acreditam que são castigos pelos pecados cometidos. Será que nós recebemos bem esses deuses? Será que nós recepcionamos eles direitinho? Porque olha só, estamos sendo castigados por uma peste. Outro fator, a divisão interna do império. Povos conquistados se aliavam ao espanhol. Aquilo que eu falei sobre a Malinte agora há pouco. Eu tenho o meu povo ali, a minha tribo, ela vai ser subjugada pelos astecas, né? Depois viram todos os povos astecas. Mas ela vai ser subjugada. Eu não tenho nenhum amor por esse imperador, eu nutro nenhum sentimento bom por esse imperador. E quando eu vejo o espanhol ali, eu vejo ele como um libertador, eu vou me unir, eu não vejo ele como um inimigo. Eu vejo ele como alguém que pode me libertar. Então isso também vai tornar um fator da conquista ser mais fácil. Desenvolvimento arcaico. Os nossos astecas, eles encontravam-se no que a gente chamaria como historiadores, né? Os historiadores chamariam de Era do Bronze. Vejam, só para vocês terem uma ideia, a Era do Ferro, ela é de antes de Cristo. E a Era do Bronze é muito anterior à Era do Ferro. Vejam o atraso, entre aspas, né? Um desenvolvimento não tão novo, né, para aquela realidade, e eles vão se encontrar na era próxima, assim, ao que a gente estudou sobre o Egito, tá? E já os espanhóis estão com um desenvolvimento muito maior. Outra coisa é que eles eram um estado teocrático, né? Eles viviam num regime teocrático. Então o imperador para eles era um deus vivo, tá? Muito diferente do que a gente já vai ter nos estados que estão se unificando na Europa, tá bom? Então, os motivos a gente viu, vamos para a conquista agora. Bom, os espanhóis vão chegar à América em 1492, como dito, e vão centralizar-se ali em Cuba, mas Cuba não tinha minérios, tá? Não tinha nenhuma riqueza que eles pudessem explorar. E quando que eles vão perceber que havia como explorar a América continental? Quando eles vão ser
atacados pelos maias, arco e flecha, eles vão falar: opa, tem gente ali. Se tem gente ali, sobrevive de alguma coisa. Se sobrevive de alguma coisa, pode ser alguma coisa que pode me interessar. E assim eles vão partir para o ataque, tá? E vamos ver por onde eles começam. Eles começam pela conquista do Império Azteca, que vai se dar de 1519 a 1521, com Hernán Cortés como chefe da expedição. Ele era um adelantado. O que é um adelantado? É um mercenário da coroa espanhola. É como se fosse um militar, tá? Que tem esse título de adelantado, é um título nobre dado pela coroa espanhola a ele. Ele é um homem de confiança do rei, mas ele não passa de um aventureiro mercenário, né? Com um título nobre. Então, assim, ele vai, em alguns momentos isso vai ser ruim, porque ele vai gerar desconfianças nos próprios outros membros da coroa espanhola. A nossa peça-chave aí da conquista é a Malinche, ou Malitzin, tá? Ela era uma escrava sexual, ou seja, ela era de outra tribo, conquistada por aquele povo, e ela vai ser dada de presente ao Cortés por acreditarem que ele é um deus. A recepção é muito bem feita, vejam só, eu cheguei aqui para conquistar e eu ganhei uma escrava sexual de presente. Vejam como eles eram bonzinhos, não é mesmo? Aqui se trocava espelhinhos pro pau-brasil, lá ele ganhava uma escrava sexual. Bacana esses astecas, né? E ela vai ser a língua dos espanhóis, né? Como diz aqui no slide, que eu pulei, já estou dando spoiler, mas vamos lá. Ela vai se tornar amante de Cortés e vai ser a língua dos espanhóis. Então, muito sabidinha, ela vai aprender muito rápido a falar a língua espanhola e ela vai contar para o Hernán assim: olha, querido, eles acham que você é um deus. Você precisa fazer uso disso, seja inteligente, né? E Hernán Cortés vai fazer uso disso, né? E tudo que ela trouxer de mensagem do povo azteca para os espanhóis, ele vai transformar ali e vai pedir para ela traduzir da forma que convença-os, tá? Esse vai ser o papel da Malitzin. Por isso ela é chamada de traidora muitas vezes, mas vejam, ela viu ali numa oportunidade de sair da condição de escrava sexual que ela era, e conquistar o Hernán para ganhar mais coisas ainda. Por isso ela se torna amante dele, tá bom? Então não sejamos maniqueístas com ela não é uma coitadinha, mas também não é a vilã, morde, tudo isso. Continuando. Para Montezuma, que era o imperador do Império Azteca, o deus Quetzalcoatl. Meu Deus, eu nunca consigo falar o nome deste deus direito, mas até o final eu consigo, tá bom? Para os povos, libertador. O que eu quero dizer com isso? Que Hernán, gente, para os povos conquistados por Montezuma, ele era o libertador. Ok? Para Montezuma, ele não era um libertador, ele era um deus a quem ele devia reverência, né? Ou medo. O que eu estou fazendo de errado que o deus, o próprio Quetzalcoatl, veio aqui verificar o meu império, tá? Então, para uns, uns deviam medo a ele, né? Montezuma e todos aqueles que acompanhavam Montezuma, o imperador, e os povos conquistados viam nele uma chance de libertação, tá? Continuando. Muito bem. Cortés e seu povo vão ver nessa crença, nesse misticismo, uma boa oportunidade de negociar, tá? Então, se por um lado eles têm os místicos, os povos que vão proteger Montezuma, por outro lado ele tem os povos que se unem a ele de certa forma esperando sua libertação. E ele vai sequestrar Montezuma e fazer Montezuma refém. Aqueles povos que têm a crença de que ele é um deus, para salvar o seu imperador Montezuma, vão levar para eles tudo que eles tiverem de tesouro, para libertar o refém Montezuma, tá? Então ele vai falar, ó, eu sou um deus, eu capturei o imperador de vocês, façam sacrifícios para mim, tragam tudo que for de valor que vocês tiverem. E assim ele vai descobrindo o que tem de valor naquela região. E para os povos que acham que ele é um libertador e se aliam a ele, ele tem a força para continuar mantendo Montezuma refém, tá? Até que nós teremos o episódio de La Noche Triste. E aí eu vou contar essa historinha para vocês agora.
Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que Hernán Cortés era um aventureiro, um mercenário? O governador espanhol que estava lá na centralização de Cuba começa a perceber que ele está desviando tesouros ou que talvez o interesse dele não esteja muito alinhado com o da coroa. Desconfiado, ele manda uma tropa para ir lá olhar o que Hernán Cortés está fazendo. Só que nessa tropa existem os traíras, os bocamoles, que vão acabar falando, deixando vazar e avisando Hernán Cortés de que essa tropa vai chegar lá. Muito bravo, ele vai até o porto para encontrar essa tropa e falar o que vocês estão fazendo aqui e resolver a questão, tá? Enquanto ele vai, ele deixa os seus homens cuidando do refém Montezuma e do povoado, e esses homens começam a fazer uma série de avarias, né? Desde roubo, estupro, e fica uma verdadeira zona. Quando ele volta, ele encontra aquilo tudo desintegrado, bagunçado, confuso, e o povo muito revoltado com os espanhóis, porque se mostraram muito longe de ser deuses ou de serem pessoas respeitáveis. E aí há uma briga, e nessa briga eles saem com Montezuma como escudo, e ele é atingido por uma pedra, pela pedra, né? Porque ele morre quando é atingido por essa pedra. E aí, meu querido, não tem mais ninguém que vá em favor dos espanhóis. Eles vão sair de lá chacoteados chacoteados não é bem a palavra, né? Mas chicoteados também não é, e foi a palavra que veio à minha cabeça. Mas eles vão sair de lá, vai embora, meu filho. Apedrejados, vão perder muitos dos seus tesouros pelo caminho, vão entrar nas embarcações e fui, ninguém me viu, e vão fazer um recuo estratégico, ficando ali num lugar acampados, repensando como vai ser essa nova estratégia de conquista, tá? Muito bem, e como sempre a gente sabe que às vezes um recuo volta com força total, né? Foi só para pegar impulso mesmo. Porque ali, enquanto eles estão naquele acampamento, muitas pessoas vão se unir a eles, muitos dos povos conquistados, ó, a gente está aqui para te ajudar. E a conquista vai se dar em 1521, não tendo mais o imperador que morreu, o império vai desmoronar, parte pela aliança com guerreiros indígenas que vão ajudar a dizimar aquele povo, e outra parte pela extrema contaminação de varíola. Muito importante também nos povos incas, que a gente vai ver a seguir. Então vamos ver agora como foi conquistado o Império Inca. De 1531 a 1532, a gente fala que foi a fase dessa conquista, tá? Mas demorou bastante. Francisco Pizarro é o responsável. Quem é Francisco Pizarro, professora? Nomezinho esquisito, nomezinho diferente. Também aqui a gente não tem nenhum nomezinho muito comum, né? Mas Pizarro, ele era o primo pobre de Hernán Cortés, tá? Ele era o cara que queria ser o Hernán, que foi levado lá pelo primo, mas ele falou, mas não é possível, ele conquistou esse pedaço aqui, não pode ter povo só aqui, tem que ter mais povo. Vamos procurar mais povo, minha gente. Não é possível que sejam só esses aqui. E ele vai, tá? Ele vai percorrer a América até descobrir no Panamá uma cidade inca. E aí ele vai voltar para reunir voluntários. Mas por que ele não entrega na mão do governo, professor? Porque ele não quer. Ele quer que nem Hernán Cortés ter controle, ser o líder ali. E se ele entrega para o governo, ele pode ser destituído. Ele era um nada, ele não era um adelantado, tá? Então ele vai reunir pessoas, vai falar, descobrir, a gente pode ter um triunfo tão grande quanto o do Hernán, a gente pode descobrir ouro primeiro, venham comigo, pessoas, tá bom? E ele vai formar um pequeno grupo de 180 homens. Só que esses homens vão se perder pelo caminho, porque só 143 chegam lá, tá, gente? Morrem muitos no caminho por doenças, ele não tem um apoio financeiro. Quando ele chega na cidade, todo feliz para apresentar ao homem o que aconteceu, aos homens, o que aconteceu, morreu um monte de gente de varíola. Por isso que eu falei que era importante para o Império Inca também. As pessoas já tinham se contaminado, já tinham entrado em contato com os astecas, já tinham levado a doença para lá e muitos estavam mortos. Alguns fugiram, tá? Como Atahualpa. Atahualpa era um imperador inca que vai receber num outro local Pizarro e a sua comitiva, da mesma forma que os astecas caíram na graça de que eles eram deuses, tá? Lógico que Pizarro já tem um know-how aí para falar para eles, ó, estou me apresentando como deus, porque ele já sabe como é que funcionou lá no outro império, tá bom?
Então, eles vão ser recebidos como deuses. Atahualpa vai cair numa emboscada, assim como Montezuma caiu, e também vai ser refém. Veja, o Pizarro repete a mesma coisa feita por Hernán Cortés. Vai ser refém por 6 meses, só que ele é um pouquinho mais sanguinário, não é, minha gente? Porque ele não vai devolver o corpo deste imperador para ser enterrado, para ser mumificado, como era a tradição dos incas. Ele vai esquartejar para que não haja nenhuma simbologia que reste para aquele povo do seu ex-falecido agora imperador. As cidades lá eram muito isoladas, então foi muito mais difícil a conquista, porque você tinha que ir galgando e acabando com os povos de cidades muito isoladas, tá? Só em 1572 a conquista vai ser totalmente efetivada com a morte do último imperador Tupac Amaru, tá bom? Então está aqui a nossa aula sobre conquista da América Espanhola. A gente volta mais para frente, né, para falar sobre como se deu a colonização dessa América Espanhola e a sua independência. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram muito, compartilhem com os colegas. Se vocês gostaram, dê um like aí pra gente continuar tendo motivação para trabalhar em meio a esse isolamento. Agora eu deixei datado o vídeo. E se vocês gostarem, querem receber mais aulas, estão em período de vestibular, se inscreve, gente. Ativa o sininho que vocês vão receber sobre o que a gente está falando. Aqui é totalmente miçangas, né? Então tem aulas de filosofia, sociologia, ética, história. Se você é de humanas, mergulha aí que vai dar certo. Obrigada, até a próxima.